Algumas pessoas mais próximas de Jorge Jesus já têm adotado o tom de despedida ao falarem sobre o treinador que é alvo do Benfica. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te dar detalhes sobre a oferta do clube português e como o Flamengo se prepara para uma possibilidade de perda do treinador. Preciso te atualizar também sobre o déficit do São Paulo nos 5 primeiros meses desse ano, 80 milhões de reais no vermelho. E para fechar, todos os detalhes da contratação feita pelo Botafogo, Salomão Kalou é o novo reforço. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar todas as informações que eu havia prometido agora há pouco, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas que estão rolando. Mercado, transferências, jogos, gols, vídeos e muito mais. Tudo isso a seu alcance absolutamente de graça. Basta clicar no link que tem na descrição desse vídeo, você baixa o OneFootball e vai ficar super bem informado, além de acompanhar o canal do Nicola, baixa o OneFootball, dobradinha bem bacana para você. Bora começar o vídeo falando sobre a grande notícia da quinta-feira, a confirmação de que Salomão Kalou, atacante de 34 anos de idade da Costa do Marfim, é o mais novo reforço do Botafogo. O anúncio foi feito pelo próprio Fogão em suas redes sociais, com direito a um vídeo bem legal. No final do vídeo, o Kalou aparece, admitindo ou confirmando a felicidade por jogar no Botafogo. Contrato que vai ser assinado somente na semana que vem, quando ele é esperado para exames médicos, duração do contrato até dezembro de 2021. Você deve estar se perguntando sobre o salário dele, levando em consideração toda a dificuldade pela qual passa o Botafogo em relação a salários. O Kalou será o jogador mais bem pago do atual elenco, vai ganhar inclusive mais do que o Honda, mas a diretoria do Botafogo está absolutamente convencida de que a chegada do marfinense vai garantir muitas novas receitas, especialmente com o programa de sócios torcedores, e aí vale o exemplo dado em relação ao Honda. Honda custa 3 milhões e 300 mil reais por temporada e o Botafogo assegura que logo por conta do impacto do Honda, nos primeiros meses, 6 milhões de reais foram gerados com novos sócios torcedores a partir da chegada do japonês, e é essa a expectativa dos dirigentes botafoguenses de que o Kalou chegue e garanta muitos novos sócios torcedores, além de um ataque extremamente eficiente. O Kalou tem 34 anos de idade, jogou por 6 temporadas no Chelsea, chegou a ser campeão da Liga dos Campeões, passou também pelo Feyenoord da Holanda, jogou no Lille e estava no Hertha Berlim desde 2014. Seu contrato com o time alemão terminou no dia 30 de junho, ou seja, o Botafogo nem precisou comprar os direitos econômicos do Kalou, se acertou em relação somente a um pagamento de luvas que ele prêmio pela assinatura do contrato, mas tudo dentro da realidade do Botafogo, negociação toda sendo conduzida pelo Ricardo Rottenberg, o mesmo que já havia garantido a contratação do Honda. Mas só é importante contar que o Kalou chega ao Botafogo com a ideia de encerrar a carreira por aqui e jogar no futebol brasileiro. A primeira experiência dele no continente tem também tudo a ver com o fato dele ser casado com uma brasileira, jogador de 2 Copas do Mundo, defendeu a Costa do Marfim nas Copas de 2010 e 2014. Quero falar agora sobre o São Paulo e as notícias não são nada boas. O tricolor fechou os 5 primeiros meses desse ano com um déficit de 80,6 milhões de reais. Um dos piores déficits de sua história, levando em consideração que tivemos apenas 5 meses no ano. E as expectativas, ou de acordo com o balanço do tricolor, a ideia é que o fechamento desses 5 primeiros meses representasse um lucro de 8 milhões e 600 mil reais no positivo. Além de não fechar no positivo, ainda terminou com um negativo de 80 milhões de reais. É óbvio que a pandemia do coronavírus, a paralisação dos campeonatos, a falta de receitas com bilheteria, com sócio-torcedor e com patrocinadores ajuda a explicar. Mas o São Paulo já havia fechado no vermelho no dia 31 de março, ou seja, referente aos 3 primeiros meses do ano. O impacto da pandemia nesses 3 primeiros meses foi bem pequeno, afinal de contas o coronavírus só chegou ao Brasil lá pela metade do mês de março. Em 31 de março o déficit do São Paulo era de 30 milhões de reais. A projeção para aquele momento era de um lucro, de um superávit de 13 milhões de reais. As contas do São Paulo definitivamente vão muito mal. Vale lembrar que na temporada passada o tricolor já havia registrado um déficit de 156 milhões de reais, seu pior resultado em toda a história, e as projeções a partir desses 80 milhões de reais no vermelho nos 5 primeiros meses do ano é de que o São Paulo possa ter um déficit de até 220 milhões de reais. Depois de 156 milhões de reais no vermelho em 2019, pode ter agora mais de 200 milhões de reais no vermelho. A dívida do São Paulo também não para de crescer. Ela era, no mês de março, de 530 milhões de reais.
saltou para 570 milhões de reais no mês de maio. E, se tudo continuar como indica, o São Paulo pode se aproximar de um endividamento total de 800 milhões de reais no fim dessa temporada. Para te ajudar a entender um pouquinho do porquê de tantos números ruins no São Paulo, vale a lembrança de que a folha salarial do tricolor hoje é de 15 milhões de reais mensais. Até por isso, recentemente, o Conselho de Administração do tricolor exigiu que o presidente Leco cortasse em pelo menos metade os custos com o departamento de futebol. Isso dificilmente vai acontecer. O Raí tem tentado convencer os jogadores a reduzirem seus salários, mas os atletas querem primeiro receber os salários atrasados para depois iniciarem uma segunda discussão. E para completar, preciso te contar também que o São Paulo contratou nos últimos 3 anos 48 atletas diferentes. Sim, 48 atletas em 3 anos. E o detalhe importante desse número, que já é preocupante, é de que 27 desses atletas tinham mais do que 28 anos de idade, uma idade considerada já ligeiramente avançada para um jogador de futebol profissional. Quero te ajudar a entender agora por que há tanto otimismo por parte dos portugueses em relação à contratação de Jorge Jesus, o técnico do Flamengo. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do staff do Jesus dentro do Flamengo e ela garantiu que as conversas do treinador com as pessoas mais próximas dentro do Flamengo já são em tom de despedida. Não dá para dizer que o Jesus já se acertou com o Benfica, de que ele já deu sua palavra ao clube português, mas nesse momento o encaminhamento é para isso. Jesus tem contrato com o Flamengo até junho de 2021, ele acaba de renovar o contrato, mas, porém, quando o Flamengo conseguiu convencer o Jesus a renovar o contrato, ele ficou bem distante daquilo que o técnico português pedia. Jesus queria ganhar 6 milhões de euros por temporada. O Flamengo conseguiu convencer o Jesus a fechar por 4 milhões de euros e aí aparece o Benfica desesperado por um treinador, até porque há eleições presidenciais em outubro e o Luiz Felipe Vieira, que é o presidente do clube, está muito preocupado em não conseguir essa eleição. O Luiz Felipe Vieira ofereceu para o Jorge Jesus 6 milhões de euros por temporada num contrato de 5 anos. 6 vezes 5, estamos falando de 30 milhões de euros livres de impostos somente para o técnico português. O Benfica também já se posicionou disposto a pagar a multa de 1 milhão de euros, multa bem baixa, levando em consideração todo o potencial do Jorge Jesus. Vale lembrar que o Sporting contratou recentemente o Rubem Amorim, técnico do Braga, pagando 10 milhões de euros pela rescisão do contrato, e o Rubem Amorim não tem nem metade do cartaz que o Jorge Jesus tem em Portugal. Essa pessoa do staff do Jesus chegou a me dizer no começo dessa semana que dificilmente o técnico português deixaria o Flamengo para não correr o risco de sair pela porta dos fundos. Mas aconteceu um episódio nas últimas horas que acabou irritando o treinador. Jorge Jesus descobriu que a diretoria do Flamengo já fez contato com pelo menos um técnico estrangeiro. Esse técnico é o Marcos Silva, técnico português de 42 anos de idade, que está desempregado desde dezembro do ano passado, quando deixou o Everton da Inglaterra. Técnico bastante novo, mas de um trabalho extremamente promissor. Ele começou no Estoril, esteve no Sporting, depois foi para o Olympiacos da Grécia, passou pelo Hull City, pelo Watford, até que foi contratado pelo Everton, poderoso clube inglês. Grande oportunidade da carreira do Marcos Silva, mas ele acabou não dando conta do recado. Quem acompanha o canal do Nicola há mais tempo vai lembrar que lá atrás, quando se especulou que o Jorge Jesus poderia deixar o clube, eu já havia dito que o Marcos Silva era o preferido do Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo. Essa notícia do contato com Carlo Gonçalves, que é o empresário do Marcos Silva, teria chegado aos ouvidos do Jorge Jesus e irritado o técnico português, e a partir daí teria sido a gota d'água para que ele se decidisse por se mudar para o Benfica. E tem mais informação importante. Se o Flamengo tivesse sido campeão carioca na última quarta-feira, Jorge Jesus nesse momento já estaria em Lisboa, curtindo merecidas folgas. O elenco e a comissão técnica do Flamengo teriam direito a alguns dias de descanso depois do título do Campeonato Carioca, e o Jesus já havia decidido voltar para casa para ficar perto dos familiares. Seria também uma oportunidade de conversar com os dirigentes do Benfica para tentar chegar ou não a um acordo. Como o Flamengo perdeu nos pênaltis para o Fluminense, haverá a necessidade das finais do Campeonato Carioca, primeiro jogo no domingo, segundo jogo na próxima quarta-feira, ou seja, a gente não deve ter novidades, pelo menos oficiais, pelo menos públicas, até a próxima quinta-feira, dia seguinte ao confronto que vai decidir o Campeonato Carioca. Antes de gravar o vídeo, procurei o Marcos Braz para saber se o Flamengo de fato sondou a possibilidade da contratação do Marcos Silva. O Marcos Braz não quis se pronunciar a respeito do assunto. E por falar em não se pronunciar,
O Jorge Jesus até teve a oportunidade de falar depois do jogo contra o Fluminense, mas a única entrevista dada por ele foi à Flá TV e a repórter da Flá TV não tocou nesse assunto envolvendo o futuro do Mister. Para arrematar, queria te contar que além de uma oferta salarial muito maior do que a do Flamengo, a ida ao Benfica poderia representar o Jorge Jesus o fim da saudade dos familiares e dos amigos mais próximos. Mas, porém, no Flamengo é que ele tem reais condições de disputar e ganhar títulos realmente importantes. O Flamengo é hoje o grande favorito ao título da Libertadores dessa temporada. No Benfica, o projeto para a próxima Liga dos Campeões, se é que o Benfica vai conseguir chegar à fase de grupos, ele como vice-campeão terá de disputar a pré-Champions e o plano do Luiz Felipe Vieira, o presidente do Benfica, é de chegar pelo menos às quartas de final. Olha a diferença entre as quartas de final de um torneio continental contra a possibilidade de um bicampeonato no nosso continental. Bom, senhores, eram essas as informações importantes que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar, queria pedir para você que ainda não é membro do canal do Nicola, para clicar no botãozinho azul escrito Seja Membro que tem aqui embaixo. São 5 planos bem diferentes, com uma série de vantagens bem legais, para você poder curtir ainda mais o canal do Nicola. A gente se vê em breve. Tchau, tchau!